Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida aqui neste local. Que privilégio, meus irmãos, poder adorar o Senhor, ter liberdade, ter voz, disposição, porque para louvar o Senhor tem que ter disposição. É uma decisão que nós tomamos, ainda que esta decisão está atrelada à santa convocação do nosso Deus. Mas aqui estamos, meus irmãos, tomamos uma decisão. Então eu agradeço a Deus a presença de cada um de vocês aqui neste local, alguns irmãos que possivelmente estão nos acompanhando na transmissão. Nossa oração é que o Senhor Deus fale aos nossos corações agora com a exposição da palavra do nosso Deus. Nós iremos continuar com a pregação da palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Hoje eu quero concluir o capítulo. Um capítulo extraordinário, meus irmãos, que nós já tiramos algumas lições aqui. Então hoje eu quero encerrar este capítulo fazendo a leitura dos versículos 11 a 22, até o final. Então, se você tiver uma Bíblia aí, puder abrir ou ligá-la. E aqui nós temos a facilidade, quem está presente aqui, acompanhar a exposição aqui que está sendo transmitido. Mas é sempre necessário ter uma Bíblia aberta para você acompanhar a leitura, mesmo que esta Bíblia possa ter uma tradução diferente, mas sempre os sentidos serão o mesmo. Então nós temos aqui a palavra de Deus, cremos que é a palavra de Deus inspirada, e cremos que quando lemos a palavra do Senhor e explicamos aquilo que ela diz, cremos que é Deus falando ao nosso coração. Então, atente, meus irmãos, para aquilo que Deus tem para falar ao teu coração neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, ainda que nós já tivemos aqui várias orações, oração de confissão, de intercessão, mas é sempre importante nesse momento, mais uma vez, clamarmos ao nosso Deus, especialmente num ambiente que nós temos crianças de várias idades aqui. E eu sempre tenho dito que o Senhor Deus tem um tratado especial com as nossas crianças. O pregador não prega só para os ouvidos e coração de adulto, prega também para as crianças. O diácono, muito obrigado, Deus abençoe.
de maneira que eu não tenho uma técnica de comunicação para criança aqui no sermão. Eu confio na técnica do Espírito Santo, que fala no coração dos adultos e também fala no coração das crianças. Então vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor que acabei de ler. Aqui os meus queridos irmãos acompanharam, possivelmente outros que estão online nos acompanhando. E, Senhor, nós sabemos que a palavra viva do Senhor é poderosa para falar aos nossos corações de maneira eficaz, se o Senhor agir no poder do Teu Santo Espírito. Se não é apenas um sermão humano, uma pregação intelectual, uma mensagem que não atinge coração. Ó Deus, nós sabemos a nossa incapacidade de atingir corações com a mensagem do Senhor. É o Senhor que faz arder o coração daqueles que ouvem o Espírito falando à igreja. Então, neste momento, Senhor, mais uma vez eu clamo a Ti, dar-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, através do texto que eu acabei de ler. Assim como o Senhor já me capacitou no exame deste texto, ajuda-me, Senhor, na explicação neste momento. E, ó Deus, que esta mensagem seja aplicada aos nossos corações para viver de maneira a agradar o Senhor, como o Senhor requer de cada um de nós. Assim eu oro, por mim, pelos meus irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanham, orando assim no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. No ano de 1938, o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, retornou exultante da Alemanha, proclamando que tinha convencido Adolfo Hitler a desistir da guerra. Chamberlain, então, todo entusiasmado, agora com um tratado ou um acordo de paz, comunica para a nação que não precisavam ficar preocupados porque não haveria guerra. Muito pelo contrário, a paz iria reinar. É interessante que um ano depois, Hitler invadiu a Polônia e no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Foi algo terrível, que a família Chamberlain ficou manchada na história até o dia de hoje, por causa deste drama. A grande missão de busca pela paz de Chamberlain havia fracassado. A humanidade presenciou isso. O mundo ecoou numa terrível e sangrenta guerra, a Segunda Guerra Mundial. Meus irmãos, o mundo é um campo minado mesmo. Nós vivemos numa sociedade que nós ficamos na expectativa de quando irá estourar uma guerra. Há quem diga que a terceira guerra está caminhando para estourar no mundo, a terceira guerra mundial. Mas eu lamento dizer que nós aqui no Brasil não temos ideia do que seja uma guerra a nível global ou mundial. Mas o que nós começamos a presenciar na nossa nação são possíveis lampejos de guerra civil. Lamentamos dizer que o nosso presidente Lula, que estava recentemente nas suas viagens internacionais, antes de voltar ao Brasil, agora recentemente, ele estava na Etiópia, e ele fez a seguinte declaração, está aí na internet para todos verem. Ele foi questionado sobre a guerra entre Israel e Hamas, um grupo terrorista. E a frase do presidente, ou a palavra dele foi esta: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento na história, ou em nenhum momento histórico. Ele disse desta maneira. Aí ele se corrige. Existiu sim,
afirma Lula, quando Hitler decidiu matar os judeus, fazendo uma comparação do que Israel está tentando combater um grupo terrorista sanguinário, covarde, que assassinou crianças, decapitando crianças, e tem nas suas mãos até o dia de hoje famílias indefesas refém, falando que o que Israel está fazendo se assemelha com o que Hitler fez com os judeus, quando a história nos conta que o que Hitler fez foi um genocídio, matando mais de 600 milhões de judeus, uma carnificina sem igual. Agora, eu não sei como que o nosso presidente conseguiu fazer esta comparação. Eu acho que ele fez uma soma lá e chegou à conclusão que já estão morrendo quase 6 milhões de palestinos. Eu nem sei se cabe esse número na faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu o seguinte: isto é uma banalização do Holocausto e uma tentativa de atacar o povo judeu e o direito de Israel à sua antidefesa. Diz Netanyahu, fazer comparações entre Israel e Hitler, afirmou Netanyahu, é cruzar uma linha vermelha, em resposta à fala do presidente do Brasil. É cruzar uma linha vermelha, vermelho, que o nosso presidente entende muito bem o que significa. Meus queridos irmãos, é quase impossível para nós, no século 21, imaginarmos de volta àqueles dias em que a humanidade era profundamente dividida entre judeus e gentios. Havia um grito: o mundo precisa de paz. O único pacto de paz, na verdade eu trouxe para vocês aqui uma reportagem do que eu acabei de falar para vocês não pensarem que é coisa da nossa cabeça. O portal está lá, o G1, portal de notícias da política, disse que Lula compara respostas de Israel em Gaza à ação de Hitler contra judeus. E aí então Netanyahu convoca embaixador do Brasil para a reunião. E Conib repudia a fala do petista. Então nós não sabemos, precisamos orar pela nossa nação, meus irmãos, porque me parece que estão querendo mexer em vespeiro, ou cutucar a onça com vara curta. É o que nós estamos vendo aí acontecer. Que o Senhor Deus se apiede da nossa nação, que o nosso povo saiba viver piedosamente nesse mundo, porque parece-me que o povo brasileiro está perdendo a sua reputação no exterior. Muitos estão querendo sair do Brasil e ir para outros países, mas eu lamento dizer que quando chegam em outros países, levam este estigma aqui do Brasil, da sua maior liderança, que muitas vezes traz certas dificuldades para a nossa identidade como brasileiros. Precisamos orar, meus irmãos, por nossa nação e, obviamente, orar pelas autoridades constituídas, porque não há nenhuma autoridade constituída que não seja a mão do Senhor por detrás. Talvez para abençoar uma nação, ou talvez até para punir uma nação. Porque eu penso que quando o Senhor Deus quer punir uma nação, Ele coloca no posto mais alto de liderança dessa nação, maus governantes. Voltamos para o nosso texto. O único pacto de paz verdadeiro e eficaz, meus irmãos, foi o que Deus fez em Jesus Cristo. Essa é a maior missão de paz da história. O Senhor Deus reconciliando judeus e gentios num único corpo e reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na
na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O texto que nós temos em mãos, meus irmãos, é uma exposição de uma ação de reconciliação de Deus com a humanidade. O que nós temos aqui é a informação daquilo que o Senhor Deus fez com um homem quando chamou lá de uma região bem distante, Ur dos Caldeus, um homem que era idólatra, e faz então uma aliança, um pacto, um acordo com este homem. Eu estou falando de Abraão. E disse para Abraão que dele viria um que iria abençoar todas as famílias da terra. Dar-nos a entender, meus irmãos, que depois da queda, as famílias se dividiram. Nós conseguimos ver isso em Gênesis capítulo 3. Não há unidade do povo de Deus por causa do pecado que entrou na humanidade. Até que chega o dilúvio, e o Senhor Deus pune aquela geração, e uma outra geração se levanta, mas também degradante, até que o Senhor Deus então faz um pacto com um homem, e diz que nesse homem, dele viria um, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Parece-me que quando Deus escolheu Abraão, Deus queria exclusividade apenas com um povozinho que ele iria formar, que seria a nação de Israel, que formou, que foi a quem o Senhor Deus se revelou de maneira especial para este povo. Só que este povo perdeu de vista a sua real missão ao longo da história. O projeto de Deus para a nação de Israel era que a nação de Israel fosse farol para abençoar as outras nações do mundo, para trazer esta unidade debaixo do propósito do Senhor Deus. Mas o que é que os judeus fizeram, meus irmãos? Eles se fecharam entre si, achando que era uma classe especial na face da terra, a ponto de chegar numa situação de que a humanidade antiga era dividida em dois grupos: judeus e não judeus. Quem era judeu era o povo da aliança. Quem não era judeu, os judeus consideravam combustível para o inferno. Era desta maneira. Perdeu-se o foco de abençoar as nações, o mundo, meus irmãos. E eu vou tentar ver com vocês esta realidade. De fato, é isso mesmo. Deus se revelou de maneira especial só para aquele povo, e o resto da humanidade estava separado do pacto. É o que Paulo diz aí dos versículos 11 a 12, olha aí na sua Bíblia: estávamos separados, diz aí o texto. Portanto, ele está falando para os irmãos da igreja de Éfeso, que não eram judeus. Haviam judeus lá na igreja, mas ele se direciona aos irmãos daquela cidade, que frequentava uma comunidade lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. O que está por detrás aqui, o apóstolo Paulo lembrando a eles, dizendo: vocês sabem que vocês tinham estigmas sobre vocês, os judeus não se davam com vocês. Aliás, eles criticavam demais vocês. Vocês eram chamados por eles de incircuncisão. Por quê, meus irmãos? Quando o Senhor Deus chamou Abraão, conhecemos o registro, o Senhor Deus fez um pacto com Abraão e diz: Abraão, a marca visível deste pacto que eu faço contigo é a circuncisão. É uma marca externa para identificar que você é meu. E de lá, desde Abraão, meus irmãos, até o nascimento de Jesus, isso prevaleceu na nação de Israel. Há quem diga que até hoje ainda tem judeus que pais que faz a circuncisão nos filhos. Então o judeu se gabava muito: bom, eu sou circuncidado, você não é. Então, se eu sou circuncidado, se você não é, então eu sou de Deus e você não é. E se eu sou de Deus e se você não é, então você não tem a bênção. Eu não posso me misturar com você.
Aqui está, meus irmãos, o retrato de uma humanidade alienada. Os gentios eram objeto do desprezo dos judeus mesmo. O desprezo que os judeus sentiam pelos gentios na época, preste atenção nesse detalhe aqui, era tão grande, meus irmãos, que não era lícito assistir uma gentia que estava grávida por um judeu. Ou seja, se houvesse alguma mulher gentia que não era judia na nação de Israel, e se ela estivesse grávida para dar à luz, nenhuma gentia poderia ir lá botar a mão, ajudar no parto. Era proibido, porque o judeu entendia o seguinte: é mais um gentio para nascer no mundo, que morra. Esse era o ponto, meus irmãos. Pra vocês terem uma ideia, o casamento de um judeu com uma gentia correspondia na morte daquele judeu. Isso quem nos traz a informação é um teólogo do passado, William Buckley. Ele diz que se um judeu casasse com uma gentia, a família poderia dar atestado de óbito para ele, dizendo: você está morto para nós. Tamanha separação, meus irmãos, que era dos judeus com os gentios. O apóstolo Paulo está dizendo: eu quero que vocês lembrem disso. O que havia sobre vocês, gentios? Vocês, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então, Paulo já deixa entender aqui que aqueles judeus tinham uma circuncisão externa. Mas olha o versículo 12 comigo, olha aí na sua Bíblia. Naquele tempo, está falando para os gentios: estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, isso aqui é significativo. E aí inclui todos nós que estamos aqui nesta noite. Essa era a nossa situação quando o Senhor Deus se revelou só àquele povo. Todos nós estávamos sem Cristo, separado da comunhão de Israel, ou seja, daquilo que Deus revelou para aquele povo, fazendo daquele povo um povo especial na face da terra, especial no sentido de que a bênção do Senhor estava sobre eles. E diz aí: estranhos às alianças da promessa. De fato, o Senhor Deus só fez promessas para Abraão. Quantas promessas que redundou para aquele povo, quantas prosperidades. É por isso que até hoje você vê um judeu, ele é diferenciado no mundo, meus irmãos. Parece-me que tudo que um judeu põe a mão prospera, porque havia uma bênção especial sobre eles. Até hoje aquela nação é uma nação poderosíssima. A gente fica a pensar, a nação de Israel cabe num dos estados aqui da nossa nação, e eles têm um poder de guerra fenomenal que o Brasil não chega nem perto. Não sei como é que o nosso presidente fica cutucando isso. Mas aqui está dito que nós estávamos sem esperança e sem Deus. Meus irmãos, viver sem Deus no mundo é viver sem esperança mesmo. Então, este é o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Quero lembrar vocês estavam separados de tudo isso. Não tinha essa promessa sobre vocês, era sobre outro povo. Só que esse outro povo que recebeu esta promessa se fechou entre si, achando que só eles eram a bola da vez. E aí então agora vem o versículo 13. O versículo 13 é a virada da chave. Se do versículo 11, versículo 12, o quadro é nebuloso, o versículo 13 agora muda a situação. Olha comigo aí o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Aqui tem a demonstração de que agora gentios que não haviam recebido esta promessa que foi derramada só para aquela nação, agora Deus está trazendo para debaixo desta bênção, reconciliando. Só Deus para fazer isto, meus irmãos. Aqui nós temos o retrato do Cristo que traz paz, e só Ele e mais ninguém. As pessoas ficam buscando paz entre si para tentar acalmar a crise existencial e esquece, meus irmãos, que a humanidade não tem paz para oferecer. Nem existe paz numa ausência de uma guerra. A verdadeira paz vem de uma outra maneira. Uma vez o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Só que há um texto que parece ser contradizente com esta palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 34, palavras do Senhor Jesus. Assusta a gente, meus irmãos. Mateus 10, 34, o Senhor Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pastor, o senhor acabou de dizer que o Senhor Jesus disse que Ele: deixe-vos a minha paz vos dou, e agora o senhor está dizendo que Ele mesmo disse. Será que há contradição nas palavras do Senhor Jesus? É aí que os críticos então pegam pesado com as Escrituras. O que é que o Senhor Jesus está dizendo? Que a vinda dele nesse mundo causaria divisão mesmo. Só que ele está arrebanhando os seus, e nesse arrebanhar haveria então discordâncias, haveriam divisões. Fico imaginando, meus irmãos, um muçulmano extremista se converteu hoje ao cristianismo. Ele participou de um trabalho dos jovens, um louvorzão esquentado, chegou em casa e falou assim: pai, mãe, eu agora sou crente. Eu fico imaginando se esse versículo faz sentido. O que é que vai haver dentro da casa? Aliás, se continuar lendo o texto, versículo 35, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Nora e sogra a gente até entende. Mas pensa comigo, causar divisão, Senhor Jesus. O Senhor não é aquele que está arrebanhando para trazer reconciliação? Acabamos de ver aqui o que Paulo está dizendo. O que é que está sendo dito, meus irmãos? É isto mesmo. A mensagem do Evangelho, quando chega num lar, meus irmãos, uma verdadeira conversão causa divisão mesmo. Numa nação que é rendida à idolatria, você pregar o Evangelho, isso causa divisão mesmo. Mas nós temos aqui apresentado pelo apóstolo Paulo o retrato do Cristo que traz paz, diferente da do mundo. Volta aí os seus olhos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, agora os versículos 14 em diante. Olha aí comigo. Na verdade, o versículo 13, vocês viram essa palavrinha aí que eu dou um destaque nela. Tem um louvor que o pessoal da equipe de cântico cantou uma vez, mas Deus, que foi a exposição do sermão no início desse capítulo. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo já tinha dito assim, mostrando uma outra virada. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então havia um quadro nebuloso antes, e Paulo diz, mas Deus, e agora novamente ele apresenta um quadro nebuloso, dizendo que os gentios estavam perdidos, mas agora é uma outra maneira de Paulo dizer, mas Deus. Então, ambos os textos falam da graça maravilhosa de Deus a favor de pecadores perdidos. Só Deus, meus irmãos, e mais ninguém, só Ele. E o que é interessante é que a palavra-chave aqui neste texto que eu vou ler com vocês, versículo 14 e 15, é a palavra inimizade. Olha aí na sua Bíblia, versículo 14 e 15.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos aqui é gentios e judeus, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Prestar atenção, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a obra da redenção, o sacrifício de Cristo, trouxe reconciliação em grupos que eram inimigos, judeus e gentios. O apóstolo Paulo usa aqui uma linguagem que eram para eles entenderem, tendo derribado a parede de separação. Antes da destruição do templo lá em Jerusalém, que foi destruído no ano 70, se um gentio fosse lá no templo, ele não conseguiria entrar num lugar especial que só o judeu entrava. Havia uma parede de separação. Gentios ficavam de um lado e a parede separava, o judeu ficava no outro lugar em mais destaque. Para vocês terem uma ideia de como era. O que Paulo está dizendo é o seguinte: com a vinda de Cristo, figuradamente, aquela parede que dividia, que separava judeus e gentios, agora foi derrubado. Agora não há mais distinção. Agora eles estão unidos, são irmãos, podem comer juntos, sem ter medo de se contaminar. Porque o judeu não comia na casa de um gentio. Ele nem tocava no utensílio na casa do gentio. Aliás, o judeu era tão zeloso que até mesmo em casa, quando ele ia beber alguma coisa, ele botava um coadorzinho no copo para beber a água ou um suco, sei lá o que for. Porque ele era zeloso, ele não queria se contaminar. Porque, não sei se já aconteceu com você isso, quando vai beber um copo d'água, sem querer cai um mosquito dentro do copo e você está bebendo água, de repente você engoliu o mosquito. Não sei quantos de vocês já engoliu o mosquito. O judeu falou assim: eu não vou engolir mosquito, porque o mosquito é um animal imundo. Aí o que ele fazia? Ele colocava um coadorzinho. Não tinha como o mosquito cair lá, ele bebia. O Senhor Jesus uma vez falou: vocês estão coando mosquito, mas estão engolindo camelo. Tamanha a falta de senso de entendimento desta paz que estava vindo em Cristo Jesus. E a outra palavra-chave, que é inimigo, a inimizade, que está aí a partir do versículo 16, então havia separação entre judeus e gentios. Mas agora, olha o que Paulo diz no versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então, meus irmãos, a cruz é o local de salvação, tanto para gentio quanto para judeu. Então esse negócio de alguns acharem que há uma salvação especial para judeu no fim do mundo, que Deus tem uma ação especial com aquele povo ainda hoje, meus irmãos, o caminho é um só de reconciliação: a cruz. Se o gentio se render ao pé da cruz, ele está reconciliado com Deus. E se o judeu se render ao pé da cruz, ele está reconciliado com Deus. Fora disso, não há reconciliação. É o que Paulo diz aí no versículo 16. E o versículo 17 e 18, Paulo diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Prestar atenção, meus irmãos, da mesma maneira que o judeu busca a Deus, tem intimidade com Deus, nós agora gentios temos. O caminho é um só. Foi o Senhor Jesus que diz: eu sou o caminho. Ele falou isso para um judeu, escriba, entendido da lei. Não há outro caminho, não há outro. Então, a reconciliação de pecadores com o povo judeu, somos amigos daquele povo, devemos orar por aquele povo, a promessa de Deus para aquele povo até o dia de hoje, mas há promessa para nós também. E fomos reconciliados com Deus, meus irmãos, na cruz. Somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, temos a bênção de Deus. Ele é o nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus. Que bênção, meus irmãos, para nós. Que bênção esses irmãos ouvirem isso daqui. Eles não estavam sozinhos. Às vezes nós ficamos assim meio pensando que nós somos um povo largado nesse mundo.
Meus irmãos, nós não somos um povo largado nesse mundo, não. Eu fico imaginando, já falei aqui, repito, o drama de Noé, numa geração ímpia, quando só ele, a esposa e os filhos criam em Deus. Quero crer que os filhos tinham perdido lá dentro da casa de Noé, mas a casa dele, a única que acreditava que Deus era todo-poderoso, até que o Senhor Deus acabou com a humanidade naquela época, e Noé foi salvo com a sua família dentro da arca, a graça de Deus. E para encerrar, meus irmãos, agora o retrato da nova sociedade. Se estávamos separados, houve reconciliação, estamos juntos agora, então existe uma nova sociedade aí, de Deus no mundo, meus irmãos. Somos um em Cristo. Não é a nossa denominação que nos une, muitas vezes a denominação nos separa. Essa barreira de separação já foi derrubada, meus irmãos. O que nos une é a fé em Jesus Cristo, de maneira bíblica e séria. Olha os versículos 19 a 22, por gentileza. Judeus e gentios agora estão unidos. Versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Prestar atenção, vocês eram estrangeiros mesmo, vocês eram estranhos às alianças. Agora em Cristo não há essa unidade, agora vocês são cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Meus irmãos, esta família que é muito grande, que nos identifica em qualquer nação que nós chegamos como cristãos, seja a nação que dá-nos liberdade para exercer essa fé. Somos um povo muito grande na face da terra, meus irmãos. A nossa cidadania não está limitada na placa da nossa igreja. Amamos a nossa denominação, meus irmãos, apenas para identificar o povo que aqui congrega. Mas, meus irmãos, nós estamos unidos a um povo que é muito além da placa da nossa denominação. Porque eu estou falando isso que tem pessoas que pensam que é só a denominação dela que vai para o céu. Há quem diga que só os reformados vão para o céu, só os puritanos. Se for, meus irmãos, vai haver pouca harpa lá no céu para tocar hinos de louvor ao nosso Deus. Deus tem um povo espalhado na face da terra que nós não temos ideia, meus irmãos. E nós estamos unidos a eles, diz o apóstolo Paulo. Olha o versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Não vou entrar no mérito da pedra angular aqui. Para vocês terem uma ideia, a pedra é Cristo. E Pedro confessou, ele é aquela pedra de confissão, mas era uma pedra. Mas a pedra angular é Cristo, meus irmãos, a pedra que dá a direção correta da esquina. Isso aqui é uma linguagem da arquitetura da época, os engenheiros civis aí devem saber disso. E o versículo 21 nos informa: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Viram aqui um processo da ação de Deus, meus irmãos? No poder do Santo Espírito, nós estamos nesse mundo aqui como pedras vivas, compondo um edifício que está sendo erguido todo dia, meus irmãos. Que coisa maravilhosa saber disso daqui. O céu será um local extraordinário para o povo de Deus. De vez em quando eu penso que tem uns crentes frustrados com o céu, falando assim: meu, o céu vai ser uma coisa chata. Será que lá eu vou encontrar fulano que diz que é crente igual eu? Porque às vezes as brigas ficam entre os crentes. De vez em quando nós trazemos barreiras de separação entre nós mesmos, meus irmãos. Devemos tomar muito cuidado com isso. Claro que nós devemos fazer uma distinção clara daqueles que de fato são verdadeiros, mas é difícil, meus irmãos. O joio é bem parecido com o trigo. Não tem como eu dizer que uma pessoa é trigo e a outra joio, porque são idênticas. E não cabe a mim querer tirar o joio do meio da igreja. Isso é obra do Senhor Jesus. No dia do juízo isso vai ficar claro. Mas às vezes nós trazemos a barreira de separação.
Então nós somos um em Cristo, judeus e gentios. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, meus irmãos, deste capítulo extraordinário? Você que tem acompanhado aqui desde o início, você deve lembrar que o capítulo 2 é marcado primeiro da apresentação da morte para a vida. Vós estavas mortos nos vossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. É marcada também daquela escravidão que todos nós estávamos, então nós fomos libertos dessa escravidão, meus irmãos. Agora somos livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o Senhor Jesus disse é sobre esta paz que Ele traz no mundo, meus irmãos. Não é um slogan de político, é a paz que reconcilia inimigos. É claro que pode ser um slogan aí para poder você fazer o que é correto, claro que pode. Mas o texto está mostrando esta paz que vem da parte do Senhor. Quando você conhece a verdade, que é Ele, essa verdade te liberta. E se verdadeiramente Ele te libertar, estás livres. E também o capítulo nos apresentou aqueles que saem do túmulo e vão direto para o trono, o último sermão. Quando então Paulo nos apresenta que nós estamos com Ele assentado nas regiões celestiais. Nós falamos isso aqui semana passada, que nos assustou. Como que eu posso estar nas regiões celestiais, assentado com Cristo? É porque é para lá que nós já estamos indo, meus irmãos, seja hoje ou seja daqui o tempo que Deus quiser. E por último foi nos apresentado aí essa separação que havia entre nós e o povo do pacto, e que agora houve reconciliação. Qual é a aplicação de tudo isto, meus irmãos, para nós aqui? Concluindo esse capítulo, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, talvez sirva para você aqui. Se há uma coisa mais urgente hoje, eu penso, para honrar o meu Salvador, aquele que morreu por mim, que sangrou até a morte, que se deixou se dilacerar por mim, e para propagação do evangelho que Ele me comissionou a fazer, então, meus irmãos, a igreja deve ser aquilo que é propósito de Deus neste mundo. Não há uma outra missão para nós a não ser esta, de ir pelo mundo e anunciar, meus irmãos, esta mensagem de reconciliação. Aqui está um grande incentivo para nós que temos uma visão correta da ação desse Deus soberano que nos salva, que existe a reconciliação para inimigos. Nós duvidamos da conversão das pessoas, meus irmãos. Não duvide da conversão do pior pecador, porque só Deus pode reconciliar inimigos. Então é nosso dever orar por missão, evangelização, mas é dever nosso anunciar. Você pode anunciar, você pode fazer isso da sua casa, da tela do seu celular, você pode mandar uma mensagem, você pode anunciar este plano da salvação, este plano perfeito. A pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que você anunciou este amor eterno para alguém? Alguém que você acha que não tem condição nenhuma de se salvar. Ah, não, pastor, porque o senhor não conhece fulano? Pau que nasce torto, morre torto, pastor. Não, meus irmãos, isso é filosofia de fracassado. Nós temos um Deus, que Paulo nos informa, mas Deus pode. Então que essa palavra fique ao nosso coração, meus irmãos, de saber que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então anuncie essa graça maravilhosa que veio em Cristo Jesus, o único que pode dar paz ao mundo. Lembra que é uma paz diferente do mundo. Na verdade, essa paz que Ele traz é uma paz que traz divisão, mas é uma paz que dá vida eterna, porque Ele me chama para amar a Ele mais do que a minha própria vida. Aliás, no texto aqui que nós apresentamos, ele fala isso: se você não me amar mais do que sua própria vida, você não é digno de mim. Que desafio para nós, que amamos tanto a nossa vida, tanto a nossa estética, amamos tanto a nossa imagem,
somos chamados para morrer por causa de Cristo e a viver para Deus. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós sabemos que é tão mais prático falar do que viver. Não são poucas vezes que a crítica procede, Senhor, de hipocrisia. Falamos de boca, mas o nosso coração está distante. Muitas vezes cantamos com a boca, mas o coração está distante. Ó Senhor, Tu és o Deus e Pai de misericórdia. É o Senhor que transforma mentes e corações. É o Senhor que salva, porque salvação pertence ao Senhor. Tu és Deus Salvador. É o Senhor que salva mesmo. Ó Deus, o quanto nós precisamos desta convicção plena no nosso coração, de saber que o Senhor já nos salvou em Cristo Jesus, que o Senhor está nos salvando e que existe uma manifestação gloriosa na consumação dos séculos de salvação total, Senhor. Não deixa que a nossa fé vacile aqui neste mundo. Somos atacados de todos os lados, bombardeados para desistir desta simples fé no Filho do Senhor. Ó Deus, livra-nos do perigo da apostasia, que não é negar a fé, mas é transferir a nossa fé em qualquer outro que não seja Cristo. Livra-nos disso, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. No nome de quem assim oramos. Amém.